Para começar, a nossa divisa nesse mês é Gálatas 2:20, com o tema Cristo vive em mim, como está escrito aqui embaixo e em mais vários lugares, nas camisetas. E vamos abrir então em Gálatas 2:20, que diz assim: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vai ser exatamente essa passagem que eu vou usar hoje para o nosso estudo, mas para contexto dela, para entender melhor todo o restante, ela foi escrita num contexto onde Paulo, no começo do texto, confronta Pedro por cobrar alguns costumes judeus em não-judeus, que esse é o verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? A mensagem de Cristo vive em mim foi Paulo que disse. E, além disso, nas suas cartas tem os conselhos de fé e prática que usamos até hoje na nossa vida cristã. Só que eu achei interessante não trazer sobre a vida e conselhos de Paulo, porque Paulo era bom nisso. Na vida dele, todos os conselhos dele são aquilo que ele escreveu, que foi inspirado por Deus, que ele vivia aquilo, era muito condizente com a vida dele. Ele dizia que Cristo vivia em mim, porque, de fato, Cristo vivia nele. E eu decidi usar um outro apóstolo que tinha um título e um currículo um pouco controverso e duvidoso, mas ele era muito humano, que levou alguns títulos de homem de pouca fé, que está escrito em Mateus 14:31. O apóstolo que tinha características completamente impulsivas, que inclusive corta a orelha de um soldado, e o apóstolo que tinha medo, que, embora tivesse muita fé, deixou afundar no mar. Por um momento parece ser curioso escutar conselhos de alguém que tem o currículo um pouco controverso, assim, na questão de vida, por ser uma pessoa que tinha medo, era muito impulsiva. Mas, por isso, então, vamos usar a carta de 1 Pedro, para poder estudarmos sobre isso. Você pode deixar a carta aberta que a gente vai usar um pouquinho hoje. Bem, por que usar o apóstolo Pedro para aprender mais sobre o Cristo vive em mim? Depois de tudo isso que eu já disse sobre Pedro, o grande principal motivo é porque, muitas das vezes, as atitudes que foram descritas como erradas que Pedro teve ao longo da Bíblia são muito parecidas com as atitudes que temos hoje em dia. Sobre ter pouca fé, sobre ter medo, sobre não depender, sobre ser muito impossível. Então, acho interessante falar sobre Pedro, porque parece muito com a gente, que ele é muito humano mesmo. Assim como Pedro, nós duvidamos mesmo sendo o próprio Jesus que chamou. E porque o Cristo vive em mim, a frase Cristo vive em mim para Pedro, foi sendo moldada e transformada ao longo da caminhada dele com Cristo. Então, foi algo que foi sendo construído, e isso pode trazer muito ensinamento para a gente, porque foi algo que foi sendo construído a partir do conhecimento dele, do aproximamento dele com Cristo, para que ele se parecesse mais com Cristo. Uma coisa importante que, quando a gente fala sobre Cristo vive em mim, a gente entende que necessariamente a gente deveria ter o caráter parecido com Cristo. Só que muitas vezes a gente não para pensar em qual era o caráter de Cristo, onde em toda a Bíblia isso é descrito exaltando a humildade, obediência, justiça e amor. Isso tudo é descrito em todos os evangelhos.
Então, vamos passar para a carta de 1 Pedro. Eu vou ler 1 Pedro do 1 ao 13, para começar. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se seu valor. Herança guardada dos céus para vocês, que mediante a fé são protegidas pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro, que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês alcançando o alvo da fé e a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que nelas estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que o seguiram aqueles sofrimentos. Aquele foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram as coisas que agora lhes são anunciadas por meio daquele que pregara o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Essa carta foi escrita para todos os cristãos perseguidos e todos aqueles que professavam a sua fé. E, a partir do verso 13, Pedro começa a fazer algumas exortações para quem lesse aquela carta sobre a vida cristã. O primeiro versículo, a partir dessa carta, é o verso 13, que diz que, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. O primeiro convite que Pedro faz para a gente nessa carta é estar pronto como filhos obedientes, estando pronto para a ação e sendo sóbrios. Eu aproveitei eu estava lendo o texto e eu fui querer ver o que significava sóbrio na essência, no grego. Me corrija se estiver errado, tá, Cipriano? Já que ele sabe, né? A palavra no grego sóbrio significa criterion, que significa padrão, regra, distinguir o que é verdadeiro ou falso. Tá certo? Que bom. Eu achei isso interessante porque muitas vezes a palavra sóbrio, para a gente no português, ficou só uma questão da pessoa não estar alcoolizada. E a questão de sóbrio aqui que Pedro está trazendo e que é interessante é que ele convida a gente a saber o que é verdade, o que é mentira, a saber o que é o nosso padrão de regra e saber distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Isso é o primeiro pedido que ele faz para os cristãos, saber distinguir aquilo que é verdadeiro e o que é falso, baseado nas Escrituras. Sendo assim, um alerta para o chamado para viver da verdade. Viver de mentira é uma coisa que o mundo faz desde que o mundo é mundo. E o convite do Evangelho é viver uma verdade, não uma verdade que a gente só diz, mas uma verdade que, de fato, Cristo viva na gente, que seja uma verdade, de fato, verdadeira e não só falada. Ele nos lembra também da importância da obediência, e para não nos acostumarmos com um padrão no mundo.
para que, uma vez tendo o caráter de Cristo, sejamos diferentes. Isso é no verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que a gente tem consciência que Jesus é santo, e que se o nosso padrão é Jesus, e devemos ser mais parecidos com Jesus, o chamado também é para a santidade. E se o chamamos de Pai, devemos ter a vida transformada através do temor a Deus, para que não caiamos no mesmo erro do mundo de tentar adaptar o Evangelho para as nossas condições. Isso é uma coisa que está falhando. É uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, a gente vê isso em várias igrejas, de tentar adaptar o padrão do mundo para a igreja. E isso é um sério problema, porque a gente perde valores e ensinamentos que foram ensinados por Cristo, porque a gente simplesmente escolhe aqueles que são mais... são mais interessantes para a gente e deixa os demais porque não parecem ser tão fáceis assim de serem cumpridos. Isso ele descreve no versículo 17. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor diante da jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados. Uma coisa interessante também que Pedro traz, que nem aquilo que a gente vive atrás, que realmente a gente leva uma vida para conquistar aquilo, que são as riquezas, dinheiro, foram capazes de comprar aquilo que Cristo comprou na cruz. Porque muitas vezes a gente esquece do sacrifício em si, que aquilo foi de fato um sacrifício. Que Deus enviou seu Filho para poder ser sacrificado na cruz pelos nossos pecados. Aceitar a Cristo e deixar as nossas esperanças nele e depender dele é outro conselho que o Pedro traz na carta. E é legal porque ele usa a questão de se tornar dependente e obediente como uma criança. E muitas das vezes a gente pega aquelas passagens sobre as crianças herdarem o reino de Deus, a gente pega só pela questão da pureza das crianças. Mas um ponto que a gente nunca lembra é que as crianças são dependentes. E é por isso que elas herdaram o reino de Deus, porque elas são dependentes, assim como é o convite do Evangelho, de ser dependente de Deus. E isso é muito difícil para o adulto ser dependente, principalmente quando você se torna independente. Faz um ano que eu não dependo mais dos dois bonitinhos ali para poder comer. E toda vez eu fico pensando, nossa, ia ser muito difícil voltar para a casa deles de novo, porque eu teria que depender deles de novo. E, às vezes, a gente usa esse mesmo exemplo da nossa vida para uma questão de depender de Deus. Como a gente já se tornou, teoricamente, independente, a gente trabalha, então a gente tem comida, se a gente trabalha, a gente tem roupa, a gente esquece de depender de Deus. Porque, na nossa cabeça, a gente já resolveu tudo na vida trabalhando. E isso é um ponto muito interessante a se pensar sobre a caminhada cristã, sobre depender mesmo de Deus. E isso foi a dependência de Deus foi algo tratada em todos os discípulos da igreja primitiva, porque eles realmente viveram uma vida dependendo de Deus. Às vezes a gente para olhar a vida deles e fala, não, mas eles não tinham nada, eles largaram nada para viver do nada com a vida de Deus. Na verdade, não. Eles tinham profissões. Pedro era pescador e era uma profissão muito valorizada na época, porque não era simples você enfrentar o alto mar num barquinho e trazer alimento. Então, isso é um ponto muito interessante de Pedro, que, embora ele fosse impulsivo, no momento que Jesus chama ele, ele vai. Tipo, tá bom, vou largar aqui a minha profissão, é o que parece estável para mim, para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva.
Aí, depois de tudo isso, eu passei para 1 Pedro 2,4, que diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também, sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que confia jamais será envergonhado. Durante o capítulo 2, Pedro fala muito sobre nos livrarmos do costume mundano e que devemos crescer espiritualmente. Isso é uma coisa interessante, porque, assim como o pastor Jefferson falou aqui na conferência, a gente tem alguns extremos que a gente se apega neles em questão ao crescimento espiritual. Do jovem falar: quando eu for mais velho, eu vou fazer alguma coisa, porque aí eu já me tornei mais velho e aproveitei a minha juventude. E da pessoa mais velha pensar: me aposentei, porque eu já fiz tudo e agora tem jovem para fazer. E isso não é o chamado da vida espiritual. Dos 12 discípulos, apenas um morreu de idade avançada, que foi João. E ele, até o último momento, ele exerceu aquilo que Jesus tinha chamado. Porque não tem prazo de validade. Não é uma aposentadoria que chega em algum momento a gente fala: não, já fiz tudo que tinha para poder fazer e acabou aqui. E nem é algo que necessite de uma idade para poder iniciar, não, independente da sua idade, desde mais novo até de mais velho. Antes, nós sequer éramos povo e somos chamados para fazer parte da cultura do povo de Deus. Isso ele descreveu do versículo 9 ao versículo 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus, que haviam recebido misericórdia. Que não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Toda a construção da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, traz como a palavra de Deus, e esse Deus foi apresentado para as pessoas que não eram o povo inicial dele, que era o povo hebreu. E todos os apóstolos, os discípulos, passaram por provações na caminhada deles por anunciar o Evangelho. E tudo isso teve propósito. Até os açoites que eles sofreram lá foi para que a palavra chegasse até nós. E cabe a reflexão de o que fazemos com isso. Sobre isso ter chegado até nós da maneira que chegou, não foi simplesmente enviar uma carta destinada aos brasileiros e para que o Evangelho se seguisse aqui. Isso foi muito trabalhoso. E é uma questão a se pensar, que isso tudo foi plano de Deus para que chegasse para a gente também o Evangelho. Pedro nos aconselha a ser diferente no meio dos pagãos e sermos bons exemplos. Isso está aqui. 2 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia a dia da intervenção dele. A gente não parar para pensar como as nossas atitudes podem influenciar outras pessoas. E, uma vez dizendo que somos cristãos, isso deveria ser muito pensado e avaliado por nós. Desde cada coisa que será dita, a cada atitude nossa. Porque fomos chamados para ser diferente. E, às vezes, a gente não pensa, mas a única Bíblia, o único Evangelho e a única palavra de Deus que as pessoas vão conhecer na vida são as nossas vidas.
Tem gente que sequer vai pisar na igreja um dia. E o único conhecimento que ela vai ter sobre Deus era aquilo que você professava. Então, isso é um ponto para refletir, porque que tipo de palavra, que tipo de Bíblia, que tipo de evangelho as outras pessoas veem em nós? É o evangelho verdadeiro, correto? Ou é um evangelho que as pessoas só sabem que você vai na igreja no domingo e está tudo certo? Durante o capítulo 2 também, ele dá conselhos sobre se sujeitar às autoridades, tanto em relação a trabalho, a rei, coisa do tipo, que era o que tinha na época. Cristo sofreu por nós, foi açoitado, envergonhado e injustiçado. Muitos dos movimentos que se tem hoje, de ideologias e tudo mais, se volta sempre para o líder, de como era a vida do líder, o que ele pregava, o que ele professava, como foi a vida dele. E, curiosamente, no cristianismo, o próprio líder foi envergonhado, injustiçado e açoitado. E muitas vezes você para olhar isso com olhos humanos e pensa, mas por que viver essa vida se o próprio líder, que a gente acredita ser o próprio Deus, sofreu isso tudo na Terra? Quem dirá a gente? Para que ser cristão se o próprio líder do cristianismo, o próprio Cristo, morreu numa cruz de madeira, que era o pior tipo de morte na época. O pior castigo seria a cruz. Onde a maioria de seus discípulos foram açoitados, perseguidos, e eu estava tentando fazer uma conta aqui, mas não cheguei numa conclusão, porque alguns discípulos não se tem exatamente a causa da morte, mas praticamente todos, tirando João, que morreu de velhice, morreram açoitados de alguma forma por conta do evangelho. Pedro morreu numa cruz virada de cabeça para baixo. Para que a gente faz tudo isso? Para que a gente está aqui? Para que a gente constrói um templo para isso? Porque a gente entende que é o único caminho que traz a salvação e a transformação dos nossos pecados. O único caminho que faz que um criminoso queria ser morto por conta dos seus delitos, possuir a vida eterna com Cristo, porque no último suspiro dele, ele olhou para o lado e falou, não, esse daqui é o Filho de Deus. E foi salvo por isso. Os Deus descritos nos evangelhos, o Deus que é descrito como Deus Criador, que batalhava pelo seu povo lá em Israel e continua batalhando até hoje, que enviou seu Filho, Jesus, que nos chama para ser igual a Ele, é esse mesmo Deus que nos faz o convite para que Cristo viva em nós, que faz o convite para que sejamos parecidos com Ele. Em nenhuma outra religião, os deuses descritos se mostram deuses que habitam nas pessoas. São deuses externos, que você deve veneração a eles. Deus é o único que nos chama para, além de um relacionamento, habitar em nós. E é isso a nossa reflexão de hoje, de o que fazemos com isso. Muitas vezes a gente pega se pensando como seria o céu. O que teria no céu? Com quem você gostaria de conversar? Sei lá, de perguntar para as pessoas que viveram na época que Jesus viveu, como era viver com Jesus passando na porta da sua casa, assim, vendo os milagres. Só que às vezes a gente não para pensar que talvez essas pessoas olhariam para a gente e perguntariam, não, era muito legal viver com Jesus do lado, mas como que é viver com Jesus habitando em você? Porque ele está muito mais próximo do que ele passando na frente da sua casa. E, às vezes, a gente não leva isso muito em consideração. E, para encerrar, eu vou ler 1 Pedro 2:11 de novo. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Por último, Pedro nos faz lembrar que somos daqui, não somos daqui, somos estrangeiros, mas enquanto vivemos aqui, que vivamos como Cristo vive em nós. Ao ponto de não sabermos mais aonde está a gente e aonde está Cristo.
Que em todas as nossas atitudes seja Cristo que seja revelado e não nós mesmos. A gente fez uma atividade uma vez na classe de jovens, que era cada um escrever um parágrafo de uma história sobre um rei. O rei já era rico, não tinha muito problema, e a história saiu um caos. E a gente fala isso até hoje, porque se a gente não sabe se quer escrever uma história num papel sobre alguém que parecia que a vida estava toda consertada, que dirá a nossa. E esse foi o motivo de termos escolhido esse tema para o mês, da gente lembrar o verdadeiro cristianismo, professar o verdadeiro cristianismo, que muitas vezes não é feito isso hoje, até por igrejas, e nos fazer lembrar que, às vezes, a única Bíblia que alguém vai conhecer somos nós mesmos, e que essas pessoas venham a conhecer realmente o Cristo vive em mim, e não o Evangelho modificado. É isso.